Fala, nação celeste, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Eu sou o Gilmar Júnior e nação, bora falar sobre isso daqui, ó. PVC fala em Cruzeiro caminhando para a morte. Paulo Vinícius Coelho, jornalista do Grupo Globo, em seu blog, né, justamente no Globoesporte.com, trouxe um texto que eu quero compartilhar com vocês, nação. Um texto para a gente poder refletir, eu opinar e vocês também opinarem. Preocupante, nação, mas eu já peço para você deixar seu like, ajuda demais o engajamento aqui dos nossos conteúdos. Se inscreva se você ainda não for inscrito e comentem, opinem. Vai ser muito importante a opinião e a visão de vocês acerca deste assunto. Nação, é o seguinte, o PVC trouxe nesse primeiro dia de julho um texto muito interessante que eu queria compartilhar com vocês aqui no canal. E eu vou opinar e eu quero também que vocês opinem, tá? Bora pra tela aqui pra gente poder acompanhar aí na íntegra esse texto. Não é longo não, a gente vai acompanhar rapidinho. Tá aí, ó. SOS Cruzeiro, Vasco e Botafogo. O Brasil não pode deixar os três gigantes seguirem para a morte, para a falência, para o fim. Os três times são gigantes, estão na Série B e não conseguem entrar no grupo de acesso. Onde está a solução? Aí ele introduz, né, ele comenta que o Vasco perdeu na última rodada da Série B para o Goiás, o Cruzeiro empatou aí com o Guarani, apesar de ter tido a vantagem, e o Botafogo suou contra o Vitória. São três dos mais tradicionais clubes brasileiros na Série B e nenhum deles consegue frequentar o grupo dos quatro que subirão de volta para a Série A. Desesperador. É óbvio que outros clubes importantes, como Coritiba, vice-líder, merecem o mesmo respeito. Não acho, tá? Mas Cruzeiro, Vasco e Botafogo representam torcidas brasileiras em mais de 10 estados brasileiros, segundo pesquisa do ano passado do Ibope. Na década de 80, a revista Placar lançou 3 SOS em crises diferentes, anos seguidos. Uma campanha de diagnóstico da crise do Palmeiras, do Cruzeiro e do Fluminense. A mais famosa, a do Fluminense, mostrou a todo o país uma incrível fotografia de um circo instalado no estádio das Laranjeiras, que servia como campo de treinos e jogos do Fluminense. O blog, né, do PVC, o texto dele continua dizendo: em grave crise, mas o Fluminense foi campeão carioca em 83 e brasileiro no ano seguinte. O Cruzeiro voltou a vencer a Libertadores e o Palmeiras conquistou 4 brasileiros depois daquela crise. Ele citando, né, que apesar da crise, esses times conseguiram voltar aos caminhos dos títulos. Hoje, ele cita que é preciso olhar com atenção para as crises desses três gigantes. Cruzeiro e Botafogo têm esperança na transformação em empresa, mas a simples mudança da razão social pode não servir se não vier acompanhada de mudança de pensamento e organização. Estamos na 8ª rodada do Brasileirão da Série B, nem Vasco, nem Botafogo, nem Cruzeiro estão na zona de classificação para o acesso. É óbvio, nação, que aqui eu vou focar principalmente no Cruzeiro, né? Eu vejo diferenças nessas crises, tá? Entre Cruzeiro, Botafogo e Vasco. Eu vejo muita diferença. E o que a única semelhança que eu vejo hoje no impacto global dessas três instituições é a dívida. São dívidas próximas do 1 bilhão, dos 900 milhões, dos 800 milhões de reais. É o que eu vejo de parecido. Mas para o Cruzeiro e para o cruzeirense é uma crise muito diferente da crise do Botafogo e da crise do Vasco. Botafogo e Vasco, desde que houve a virada do século, frequentam a Série B de forma frequente. Botafogo caiu lá em 2002. O Cruzeiro foi campeão da Tríplice Coroa com o Botafogo na Série B. O Vasco já nessa última década já teve aí 2 quedas. Então, é uma crise institucional nessas 2 agremiações, Botafogo e no Vasco, que já vem acontecendo há pelo menos, pessoal, há pelo menos 15, 20 anos. O Cruzeiro, na virada do século, já era um time que estava buscando uma organização diferenciada e conseguiu. E os resultados vieram, né, ao passar dos anos. O Cruzeiro conseguiu
até então seu primeiro título de campeão brasileiro. Anos depois que a CBF foi reconhecer a Taça Brasil também como título do BR, mas o Cruzeiro ganhava nessa esperança de ter esse primeiro título, obteve, conseguiu ali uma sequência positiva de títulos em todas as temporadas, um time que tinha um CT que poucos clubes no Brasil tinham, pagava em dia como poucos clubes no Brasil pagavam, era um time que sempre batia lá em cima para ser campeão brasileiro novamente, 2008 foi assim, 2009 foi assim, final de Libertadores, era um time que vinha se organizando e vinha diferenciado de outros tantos clubes no Brasil. É bicampeão brasileiro, e aí chega esses últimos anos da última década, onde as coisas começam a mudar. Vem de 2 títulos da Copa do Brasil, mas o baque é em 2019. 2 anos. É diferente. É diferente. E talvez pior. Porque o Vasco e o Botafogo, o torcedor e a instituição já está acostumado a ter que lidar com isso há muito mais tempo do que o cruzeirense. É diferente quando um time grande, que não está acostumado a brigar para não cair, brigue nessa situação. A chance de sair é mais remota. Com o Cruzeiro foi assim. Com o Internacional foi assim. Com o Grêmio foi assim. Esses times não estão acostumados a brigar na parte de baixo. Quando briga, geralmente cai. Então o Cruzeiro está vivenciando realmente uma crise extraordinária no aspecto de grandeza negativo. Mas eu não vejo, como o título diz aqui, tá? E essa é uma visão minha, repito, a mesma expressão que eu usei no início do vídeo. Em âmbito global, eu não vejo que o Cruzeiro ele caminha, ele segue para a morte. Isso não acontece, eu já disse isso, já bati de frente com outros cruzeirenses sobre isso, porque para que o Cruzeiro morra, 9 milhões de pessoas também terão que morrer. Isso não vai acontecer. O Cruzeiro ele pode cair para a Série C, ele pode cair para a Série D, ele pode cair para o módulo 2, pode acontecer muitas merdas desportivas, mas acabar, jamais. Morrer, jamais. Ele pode se refundar, pode, mas os 9 milhões... Ou, vamos ser um pouco mais pessimista, mas pelo menos 5, 6 milhões, né? Já que pode ser que tenha alguns que abandonem o barco. Eu imagino que vai ser a minoria se isso acontecer, vai caminhar com essa refundação. Muito mais do que vestir uma camiseta, a gente tem um Cruzeiro nas veias. E realmente o momento é difícil. Com a atual situação, com o atual comandante do clube, que é o presidente, a gente vislumbrar uma melhora não é o caso. A gente vislumbrar que vamos subir e bater no peito e cravar, não dá. Mas o que eu posso cravar para vocês é que eu nunca vou abandonar esse time. Respeito a matéria do PVC, respeito o texto do PVC, mas o Cruzeiro não caminha para a morte. O Cruzeiro caminha para poder, de repente, piorar a sua vivência desportiva. Tudo bem, mas morrer... jamais. Não sei se vocês concordam comigo, mas é a minha visão, tá? Até falando sobre esse atual momento rapidinho para não ficar muito longo o vídeo, não vejo o Cruzeiro caindo, por exemplo, para a Série C. Eu não vejo. O Cruzeiro ele precisa de alguns ajustes defensivos para conseguir ser um pouco menos oscilante e ser um time estável de meio de tabela. Para subir, precisa melhorar demais. Mas eu vejo também ao mesmo tempo que para cair também precisa piorar também demais. O ataque que o Cruzeiro tem nesse ano não tinha o ano passado, ao mesmo tempo que a defesa que teve o ano passado não tem esse ano. Falta alguns ajustes, mas o ponto principal do texto do PVC, e eu respeito o texto dele, é esses 3 clubes, Cruzeiro, Botafogo e Vasco, seguirem para a morte. Não posso falar pelos outros, mas posso falar pelo Cruzeiro. Morrer... isso nunca vai acontecer. Repito, para isso acontecer, vão ter que matar ao mesmo tempo 9 milhões de pessoas, 9 milhões de torcedores e 9 milhões de apaixonados por esse clube. O centro do texto é a morte desses 3 clubes, no caso do Cruzeiro, falando aqui do canal. Vocês acham que o PVC tem razão? Cruzeiro segue
para a morte, caminha para o fim, caminha para o fight, game over, ou alguém aí tem um pensamento parecido com o meu. Comentem, vou respeitar cada posicionamento favorável ou contrário ao que eu trouxe aqui. Mas tá aí o texto, achei legal trazer pra gente poder refletir, pra gente poder debater, pra gente poder refletir e pensar nesse futuro do Cruzeiro. Não acho que vai morrer, mas se de repente, né, desportivamente as coisas piorarem, não vai ser nenhuma surpresa, porque hoje não está fazendo-se nada diferente para que reverta esse quadro lá dentro. Então tá aí, nação. Reflexão feita. Comentem, deixa o like se você não deixou ainda. Eu vou ficando por aqui desejando a todos uma ótima continuação de semana. Fiquem com Deus, até a próxima, Nação Celeste. Eu fui e tchau!